tarde, meus queridos amigos, meus irmãos. Que bom, estamos retornando para dar a sequência às mensagens que está programada. Nós vamos falar nesse momento sobre o ar. Mas antes, vamos fazer uma oração. Ó Deus bendito, toma-nos em tuas mãos e suplicamos que teu Santo Espírito nos inspire, nos oriente e também ser com cada ouvinte para que possa entender esse primeiro mandamento da saúde, que é o primeiro remédio que Deus determinou para o ser humano. Em nome de Jesus, amém. Amigos, eu quero ler aqui no livro do Êxodo 15, 26. Olha, eu já li no início e sempre vou ler esse texto para cada ouvinte, para que grave lá no seu coração, certo? Veja o que diz aqui a palavra de Deus. Deus falando aqui, diz: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Por que eu estou lendo esse texto aqui da Bíblia? Porque estamos vivendo diante de uma grande epidemia. Meus queridos, meus irmãos, nós precisamos dar mais ouvido à voz de Deus e pôr em prática a orientação que Ele nos deu. Vejam, porque muita gente está sofrendo. É uma multidão. Olha, quando Deus tirou Israel do Egito, o que foi que Ele fez? Ao chegar lá, no deserto, Ele orientou para que todos vivessem as leis da saúde. E Ele deu 8 remédios. Então, vamos falar aqui do ar. O ar puro é uma bênção. O ar, veja bem, ele está em todo o planeta. Você encontra o ar em meio à natureza, no mar, nos rios, encontra o ar na selva, as árvores, as aves, todos os animais. E é incrível que quando Deus formou o homem, a primeira coisa que Deus fez para dar a vida, sabe o que foi? Ele soprou nas narinas de Adão. Qual é a composição do ar? O ar, ele tem oxigênio, ele tem hidrogênio, ele tem o ozônio. Então, veja bem, quando Deus soprou nas narinas de Adão, o que foi que aconteceu? Deu vida. Adão passou a ter vida, passou a viver e tornou-se um ser humano. Meus queridos, quando nós estudamos a vida, o corpo humano, vemos que há muitos órgãos. Cada órgão tem sua vitalidade, seu vigor
e tem sua função sagrada. Veja, o que o fígado, por que é que Deus fez o fígado, os rins, o coração, todos esses órgãos? Nós temos mais de 200 órgãos dentro de nós e todos esses órgãos dependem de ar. Os pulmões que recebem essa carga de ar, essa corrente de ar e transmite para a circulação. Veja bem, tem muitas pessoas doentes porque não sabem inspirar e respirar. Quantas pessoas estão no balão de oxigênio? É certo que por negligenciar, por ingerir certos alimentos que dificulta, então a corrente de ar não flui normalmente. Olha, muitas pessoas vivem com pressão alta ou pressão baixa, com má circulação, justamente por falta de oxigênio, por falta de ar. O ar é o quê? É a vida. Veja, quando uma pessoa perece, quando uma pessoa morre, o ar desaparece. Quando o ar some, a pessoa perece. Porque ar é a vida. Quando Deus soprou nas narinas de Adão, ele passou a ter vida. Todos os órgãos passou a ter vigor, vitalidade, existência. O sistema celular são bilhões de células. Então, o maior problema é que muitas pessoas não sabem usar o ar, o remédio que Deus deu para nos manter. Por exemplo, tem pessoas que vivem num lar, não é? Na casa, num ambiente. E esse ambiente deve ser limpo, asseado, deve ter janelas, portas. No lugar onde você dorme, o quarto que você dorme, não deve ser todo trancado, fechado. Ainda tem mais um problema. Tem pessoas que ao deitar-se, não é? Quando chega a noite, então tranca tudo e ainda cobre-se todo, da cabeça aos pés. Por onde vai receber esse ar para ter existência, para ter vigor? Tem pessoas que se deitam e se levantam doentes, estressados, os olhos inchados. Repara que situação, com falta de ar. E daí corre, vai tomar químicas, drogas, porque acha que está doente. Sim, todo problema é a falta de ar, que passou a noite toda deitado, sem inspirar e sem respirar. Outro ambiente que deve ter cuidado, há muitos profissionais que trabalham, dependendo do ambiente, e adoece. Por exemplo, um mecânico trabalha numa oficina, que ali, não é, aquela fumaça, aquele cheiro do óleo queimado, gente, isso prejudica, o ambiente fica contaminado, ok? Fica contaminado. Então, precisa ter muito cuidado. O coveiro que trabalha no cemitério, ele tem que ter cuidado. A poluição, não é? Pessoas que trabalham na rua, fazendo limpeza, tem que ter cuidado. Então, o ar é vida. O ar dá vigor, dá vitalidade, dá energia. Então,
Quando a pessoa não tem ar suficiente dentro do corpo, evidentemente reduz. Aí vem o estresse, vem a, 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 a falta de ar, dor de cabeça. Veja a ausência de ar no ser humano. Ó, por exemplo, um animal. O animal vive em meio à natureza, é diferente. Veja, as pessoas que vivem em meio à natureza, que vivem lá na roça, em meio à selva, é diferente. Tem mais resistência, tem mais vigor. Pessoas que vivem nesses apartamentos da moda são pessoas que sofrem muito. Então, tem que ter cuidado. Por isso que muitas pessoas vivem doentes. E aí, quando vem um vírus, não é? Adoece. Veja como é que está a situação dessa epidemia. Justamente porque é uma multidão de pessoas convivendo ali juntas e pouco ar. Pior que, infelizmente, muitas indústrias, fábricas que poluem o ar. O que eu tenho a dizer aos queridos ouvintes é que muitas pessoas adoecem porque nós também damos espaço. Por exemplo, Satanás estudou a natureza e estudou os laboratórios e envenenou o ar. Isso é algo sério. Nós vivemos numa guerra cósmica e o povão não entende. O que é que diz a palavra de Deus? O povo perece por falta de conhecimento. Se você cuida do ambiente que vive, do lugar onde você dorme, o lugar onde você trabalha. Outra coisa, se você faz exercício, isto vai ajudar muito você a absorver o ar, que vem o oxigênio, que vem o ozônio. É uma maravilha. Ó, o urubu vive muitos anos, é uma média de 30 anos. Por quê? Ele foi criado por Deus para fazer a limpeza pública. E quando ele come as putrefações, os alimentos pútridos, não é? Que se congestiona, sabe o que ele faz? Aí ele sobe. Ele sobe e vai a uma altura de 5.000 metros. É incrível. 4.000 metros. E lá ele entra na corrente, não é? De ar, onde tem o ozônio. Ali ele absorve, desintoxica e ele volta, parece que não comeu as putrefações. Gente, como Deus fez o ser humano, os animais, não é? As aves, tudo depende de ar. Se nós vivermos num lugar fechado, não consegue. Tem pessoas que adoecem, vivem num quarto escuro, tudo trancado. Gente, essa cultura, esse costume não é benéfico. Tem gente que tem medo do ar da noite. É benéfico. Veja bem, uma coisa que favorece quando você vai deitar-se, você ficar despido em meio à natureza. Onde tem ar, você fica despido uns 5 minutos, inspira, respira, depois se veste e vai deitar. Você vai dormir bem. Você vai se levantar sem dor de cabeça, sem estar com a fisionomia diferente. Você vai levantar com outra disposição. Isto ajuda na circulação, vai dar vigor, energia.
Ah, mas a época da friagem e tal, você aplica e depois se veste. Amigos, ar, ar, ar é vida. Foi o Deus Criador que introduziu, fez e colocou no ser humano. Tenham cuidado. Há muitas pessoas que adoecem porque não faz um exercício, não aprendeu a inspirar e respirar. Você deve aprender a inspirar e respirar. Inspirar é você chamar o ar pelo nariz e solta pela boca. Você chama o ar pelo nariz e enche os pulmões. E aí, lentamente, você vai soltando. Então, os pulmões sempre vai estar carregado, sempre vai estar alimentado e vai emitir para a corrente sanguínea. Meu amigo, esse Deus é maravilhoso. Quão bom é a gente saber e entender esse remédio que Deus distribuiu, passou para os animais, para as aves, as árvores e para você e para mim. A ausência de ar é a morte que substitui. Há muita gente morrendo porque tem pouco ar. E o pior é que muitas vezes, além de ter pouco ar, vive num ambiente inadequado, um ar poluído. Este remédio é sagrado. Este remédio é que dá vida. Ponha em prática pelo amor que você tem a você mesmo. Então, tenha cuidado para que, ao tomar esse ar, ao exercitar, vai fortalecer, vai livrar-se de muitos problemas. Que Deus nos abençoe, ok? Que o Espírito Santo nos dê esta visão e possamos dar lugar ao poder divino a nos transformar, pôr em prática este remédio que Deus determinou. Que Deus nos abençoe. Agora, não esqueça de fazer sua inscrição. Qualquer dúvida, pode passar uma mensagem para o canal. Esse canal, Bíblia com Saúde, foi analisado, estudado, porque nós vamos apresentar as 3 áreas de suma importância, que é sagrado. Deus criou o ser humano e colocou em nós a faculdade física, a faculdade mental e a espiritual. No momento, nós estamos apresentando os remédios de Deus. Quando apresentar os 8 remédios de Deus, então nós vamos agora analisar, estudar a faculdade física. Como é que nós devemos cuidar desse corpo, que não é nosso. Você sabe que, segundo diz o apóstolo Paulo, no capítulo 6, 19 e 20 de 1 Coríntios, que o nosso corpo é o santuário de Deus. Gente, quando eu olho para o céu, para a natureza, que eu vejo as obras de Deus, eu fico maravilhado. Quando eu olho para mim, que eu olho para minhas mãos, para meu corpo, embora eu não tenha um corpo perfeito, mas eu fico admirado como Deus me criou. Quando você vê um homenzarrão, um mulherão, não é? Aquela estatura, é impressionante.
Mas tem gente que não se cuida. Faz desse corpo uma coisa qualquer. Tudo isso é porque não se ama. Quando o ser humano, quando a gente se ama, se cuida. Então, vamos ter cuidado. Põe em prática. A partir de agora, comece a experimentar. Certo? Quando você entrar lá no seu sanitário, cuidado. Tem que ser asseado, tem que ser limpo. Para você não é? Passar por aquele ar poluído. Então, viva praticando esse remédio que você vai ser uma pessoa saudável. E o vírus não vai ter força, poder para tomar conta, possuir os órgãos. Vamos acreditar em Deus, porque a gente só pode guardar confiante em Deus. Então, qualquer dúvida, estamos aí à sua disposição, ok? Que Deus nos abençoe.